Seja bem-vindo ao nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Deus os abençoe, amados. É um prazer mais uma vez poder estar aqui. E eu creio que vamos aprender, através da mensagem, mais alguma coisa. E vai servir para o nosso alimento, é o sustento para enfrentarmos o dia a dia. Mas estarmos certos que Deus tem nos chamado para este fim e nos escolhido para poder portar esta palavra. Amém? Deus abençoe o pastor Perini, que é o velho guerreiro, né, com seus pastores auxiliares aí que ajuda muito, isso é uma bênção. A concordância que há entre vocês é muito bom, certo? Isso é bom. E a igreja, pelo que recebe, vocês nunca devem esquecer que quando o pregador, o pastor, dá liberdade para a palavra entrar e vocês dão liberdade para a palavra permanecer, vocês terão uma recompensa de Deus. Não é todo mundo que sabe que esta é a palavra. Só o eleito conhece isto. E não é uma coisa muito misteriosa, mas é revelada apenas para o eleito. Amém. Amém. Muito bem, vamos ler Apocalipse. Eu quero ler Apocalipse 10, verso 11. A gente comenta muito sobre o profeta, a noiva, a igreja. E eu quero, mais uma vez, comentar sobre este ministério. Apocalipse 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, estamos aqui mais uma vez para que o Senhor tome cada um de nós para falar e para ouvir. Se eu não ouvir sua voz, também eu não posso falar. E se o povo não ouvir sua voz, também eles não poderão profetizar. Mas estamos aqui para ouvir sua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Eu quero comentar um pouco sobre o ministério da igreja. Você sabe que a igreja também é uma mulher. Como tem o ministério da mulher no lar, tem o ministério da igreja. E se a mulher no lar não conseguir responder e corresponder a tudo que lhe é devido à sua posição, então ela fica em falta para com o marido. E se a igreja também não pode corresponder com aquilo que lhe é dado, o ministério que lhe é dado, ela não corresponde com aquilo, ela vai também estar má com seu marido. Então, cada um de nós temos a nossa responsabilidade como cristãos, mas olhando para este lado que somos uma igreja. E uma igreja, ela saiu de algum lugar. É aqueles tirados, aqueles que foram tirados de algum lugar. Esta é a igreja. E você também, como uma esposa, foi tirada de algum lugar. Se você saiu do lar dos seus pais, como a Bíblia diz, deixará, pois, o homem seu pai
e sua mãe, e unirá sua mulher, porque são dois numa só carne. Quando ele faz isto, ela faz também. Temos explicado, isso não quer dizer um abandono ao pai e à mãe, mas é porque vocês têm capacidade agora de formar um lar. Então, vocês têm experiência, ou se não, ganharão experiência dali para frente, para formar um lar, para criar seus filhos. Então, não há necessidade de o pai e a mãe estar liderando vocês, porque vocês saíram dali. Agora mostra que tem capacidade para aquilo que vocês saíram para fazer. É o ministério. Ser uma esposa, ser uma mãe, uma dona de casa, isso é um ministério. Como você, para liderar um cântico, é um ministério. O músico tem um ministério. E cada um tem que cumprir a sua parte corretamente. Nós, os pregadores, temos o nosso ministério. Hoje, o que nós fazemos? Nós mesmos poderíamos chegar aqui e ter tudo na mente, já guardado, e pregar para vocês, mas nós não fazemos isso. Nós mostramos de onde veio. Porque nós temos que ter também que prestar conta daquilo que nós pregamos, porque nós temos um ministério. Agora, esse ministério que nós temos é agradar a Deus, é cumprir com a sua palavra. Não importa se nesse ministério estamos entristecendo muita gente ao nosso redor, mas estamos agradando a Deus. Isso é importante. E se você não cumpre esse ministério, também você não vai bem. O casamento é assim. Tem hora que no casamento você tem que agradar o marido, a mulher, e desagradar muita gente ao seu redor. Você faz isso por causa do casamento. E tem pessoas que podem até ficar má com você. Mas você casou e tem que cumprir aquele ministério. Agora, nunca fora da palavra. O que você faz para o seu marido, para a sua mulher, tudo está de acordo com a palavra. Porque só assim vocês poderão obter vitória. Esta igreja, ela só vai para frente se ela estiver também fazendo as coisas que agradam a Deus. Agora você tem que saber o que agrada a Deus na hora que você está vivendo. Então entrega tudo a Deus. Toda a sua vida você entrega a Deus. Tem um tempo que toda a nossa vida nós entregamos ao pai, à mãe, mas depois, quando a gente casa, toda a vida é entregue ao cônjuge. Agora, o período de pai e mãe cumprimos. E se fomos desobedientes, irreverentes com pai e mãe, isto é provável que o casamento também nós vamos ser e vamos ter que pagar por isso. Cada coisa que você faz, desde uma coisa que pai e mãe está representando algo aqui no seu casamento também. Porque o pai e a mãe lutam para ter seus filhos dentro da doutrina correta, ordenando eles da forma certa, para que eles possam ser obedientes todos os dias da sua vida. E eles ainda vêm, são ingratos, desobedientes ao pai e mãe. Não pensa que depois que casa, a pessoa que é ingrata a pai e mãe vai ser grata a marido e a mulher. Por se não aprenderam gratidão, nem para quem eles fazem parte de carne, sangue, como que eles vão agora ser grato a quem não é carne e sangue? Está apenas numa representação, uma unidade, mas é uma unidade que se forma entre duas pessoas. Uma gosta de uma coisa, outra de outra. Essa não é a unidade de Deus. A unidade do Pai, Filho e Espírito Santo é tudo uma coisa só.
Não tem que o Pai gosta de uma coisa, o Filho gosta de outra, o Espírito Santo gosta de outra. Não. Por isso, a unidade de Deus é diferente da nossa unidade de marido e mulher. A unidade de marido e mulher sempre tem alguma coisa que não está ajustada. E por quê? Porque são duas pessoas. Se Deus fosse até duas pessoas, em Deus não havia perfeição. A perfeição não está na dualidade nem na trindade. A perfeição está na unidade. É você ver o Espírito Santo unido a um corpo chamado Jesus, e aquele corpo representa Deus na terra. Tudo se deve àquele corpo, àquele nome, desde o batismo à sua salvação. Amém? Bem, então vamos pensando nisso, porque para pensar em igreja, eu penso em Israel. Eu tenho que voltar lá atrás e ver o que Israel foi. E você sabe que Israel sofreu muito debaixo da mão daqueles homens que eram seus senhores. Israel sofreu, mas Deus libertou Israel daquele sofrimento. Mas eles não aprenderam com o sofrimento que eles tiveram no Egito, eles não aprenderam, e depois no deserto eles foram mal com Deus também. Você pode ver, eu estou fazendo um paralelo de casamento, filhos, pais, igreja, para você notar, as pessoas que são desobedientes aqui, pai e mãe, ali eles vão encontrar num deserto depois, ser desobediente, e eles vão pagar o preço. O preço que Israel pagou foi morte. Morte quer dizer separação eterna de Deus. Você pode até fazer alguma coisa que desagrada a Deus, mas você não morreu para Deus. Você só morre para Deus e Ele te considera assim, um morto, quando você não pode cumprir com a sua palavra naquele dia que Ele tem enviado. Você ouve e não importa com aquela palavra. Então aí você vai pagar a Deus aquilo, através de uma morte. E esta é a morte espiritual. Não é muitas vezes morte física, é morte espiritual. Eu tenho visto a morte física como o irmão Brana viu. Diz: se você não te consagras a Deus, Deus te tira da terra. E consagrar a Deus não é você vir à igreja e de joelho, orar, e gritar, e pular, e cantar. Que consagrar a Deus é você ouvir, cumprir, obedecer a palavra que Deus tem mandado no dia que você vive. Se você não obedece a esta mensagem, você pode pular, você pode gritar, você pode chorar, você pode rir, que não vai adiantar nada. Então, a gente precisa aprender como ser um verdadeiro membro deste corpo de Cristo, o qual é a igreja, chamado noiva, igreja, esposa, porque são etapas que nós passamos. Já falamos isso para vocês, conforme o irmão Brana tem ensinado. Fomos um povo, depois uma igreja e depois uma esposa. O povo, como Israel, é um povo, mas eles nunca foram igreja enquanto não saíram do Egito. Quando eles saíram, aí eles foram igreja. Eles nunca foram esposa enquanto não entraram em Canaã. Quando eles entraram em Canaã, aí eram esposa. E o crente é a mesma coisa hoje. Você diz: eu saí das denominações. Mas ainda você não é a esposa. Você pode ter agora um caminho de igreja. É o caminho no deserto. O deserto foi feito para testar os homens de Deus. Isso é para testar cada um de nós cristãos. E a vida difícil na terra foi feita para nos testar. Esse é o deserto. A falta, talvez, de saúde. A falta de um companheiro, de uma companheira. Isso tudo é um deserto que a gente vive. Isso a gente aprende.
Mas não devemos aprender senão com Josué e Caleb. Só temos esses dois para nós aprender. Se eu aprender com o crente Abirão, Datã, Coré, eu só vou dar problema. E eles eram igreja. Eles saíram também do Egito. Mas eles nunca foram a esposa. Então eles nunca tinham um ministério. E eu estou pensando no ministério. A gente precisa reconhecer o ministério, ter um ministério. Aquilo que Deus te deu, Ele vai pedir conta. Se Ele deu pouco, Ele só pode pedir pouco. Mas não tem um povo, como nessa era que vivemos, que Deus deu um pouco. Você sabe o que nós temos? Tudo que Deus não deu para Pedro, para Paulo, para Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Nós temos tudo que Deus não deu para eles. Então nós somos um povo que temos que prestar muito mais conta a Deus. Mais do que eles. E cada um teve um ministério no seu dia. Israel teve um ministério no deserto, foi provado, não passou na prova, morreu no deserto. Olha, nem sepultura. Eles reclamaram, mas Deus não dá sepultura para quem não vive a verdadeira igreja. Deus não dá nem sepultura. Não ficou nem um lugarzinho para dizer, aqui jaz o Coré. Morreu no deserto, as areias cobriram todos esses homens, e somente dois que sobrou, eles sobraram de todos aqueles 2 milhões, só 2 originais, para poder entrar em Canaã, juntamente com aqueles obedientes que foram livres por Deus, libertos por Deus, no mesmo deserto. Um deserto prepara um povo, o mesmo deserto mata um povo. A mesma luz que iluminou para Israel foi a mesma luz que escureceu para o Egito. A coluna de fogo apareceu, para eles era bonito, que dia maravilhoso. Para o Egito que vinha perseguindo eles, que trevas. Eles tiveram que parar. Até o filme, que o irmão Brana fala dele também, até no filme eles tiveram que parar. Deus fez aquilo. Deus sempre põe uma luz para te defender entre você e o inimigo. Tem uma luz, tem uma mensagem, tem um ministério. E aquilo é a sua proteção. Amém? Foi a proteção de Israel. O inimigo teria chegado e pego Israel, mas não pôde fazer aquilo porque Deus interviu. Deus pôs a coluna de fogo, isso atrasou para o Egito e adiantou para Israel. Deu luz para Israel, e quando Moisés, com aquela luz que ele viu a coluna de fogo, ele caiu de joelhos, a clamar a Deus, Deus mandou ele parar de orar. Isso daqui é bom a gente aprender, porque tem hora que a gente pensa que é orar, que é gritar, que Deus quer. Tem hora que não é isso, o ministério mudou. Você vai ter que entender. E se você não entender aquele ministério, você vai fazer uma coisa pensando que está agradando a Deus, e Deus não está recebendo mais nada seu. O próprio Moisés gritou, ajoelhou, pediu. Deus falou, por que clamas a mim? Você já viu Deus? Por que você está orando para mim? O tempo de orar passou. Agora o que você tem que fazer é marchar. Não tem que orar. Você já orou no deserto. Você já se preparou. Reconheça o poder que eu te dei no Egito, os sinais que eu fiz lá para você. E agora, por que fica orando ainda a mim? Eu aprendo com isso. Não sou um extremista, mas eu aprendo com isso. Que eu pular e gritar que Deus vai me dar. Não vai, não. Não é tempo disso aqui agora.
Agora é tempo de você tomar a sua mensagem, transpor o Jordão. Irmão Branham ensina isso. Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Então daqui para frente, não sou eu mais quem vivo. Daqui para frente, não são mais os meus próprios hinos quem vive. Daqui para frente, não é mais a minha mensagem que vive. Porque fiz morrer a mim mesmo. Daqui para frente, o que vive é a mensagem do profeta. Mas verdadeiramente, porque o povo carrega o livro do irmão Branham como os crentes carregam a Bíblia. Mas não adianta mais nada. Você está lutando por Deus num lugar que Ele não está ali mais. Então você tem que saber o ministério que te leva a estar onde Deus está. Israel ficava ali, o próprio Moisés ficando orando, e Deus dizendo para ele, por que clamas a mim? Isso é uma repreensão. Por que você está clamando para mim? Fala para esse povo marchar. Marchar que jeito? Não tem terra. Poderia razoar, mas ele ouviu Deus falar. Diga aos filhos de Israel que marchem. E ele bateu na água, a terra apareceu. E eles marcharam. Mas primeiro, você vê a reação do homem. A primeira coisa na hora da aflição é a gente orar a Deus. Mas você já tinha que ter orado antes. Aquela hora, daquela aflição, daquela dor, é só você falar, dor, aflição, problema, sai. Cristo já me libertou. Não é ficar de joelho, oh Senhor, me liberta. Me liberta? Ele não pode me curar mais. Oh Deus, me salva. Ele não pode me salvar mais. Oh, eu gosto de aprender com o profeta. E se eu não aprender ou achar que isso não é verdade, eu estou desacreditando da mensagem do profeta, porque isso é o principal para o ministério que você está tendo agora. Ele não pode fazer isso para você. Ele já fez. Ele está esperando você reconhecer. Deus não podia escutar mais a oração nem de Moisés. Senão eu já ouvi sua oração. Já mandei você lá para libertar esse povo. Por que você fica clamando a mim? Manda eles marcharem. Mesmo que não tem terra, é água. Manda eles marcharem. E Moisés mandou o povo marcharem e o mar abriu. Tem que ter alguém de fé. Tem que ter um pai de fé, uma mãe de fé. Eu sei que na hora da doença, qualquer um de nós, humanamente, nos desesperamos. Mas se nós cairmos em si, que aquilo já foi feito por nós, Deus já fez aquilo por nós, nessa hora da aflição, nessa hora da dor, é hora de eu me apossar da bênção de Deus, daquilo que Ele prometeu e já me deu. Que se Deus fosse me dar alguma coisa, seria até bom. Você vai me dar alguma coisa? Vou ficar esperando. Ele disse, não, mas eu já te dei, você que é muito ruim para receber. Eu já te dei. Estou esperando você se apossar daquilo que eu te dei e você não consegue, você só vive pedindo. Você não tem que clamar, não tem que pedir, você tem que receber. Recebe, eu já te dei isso. Tudo que você precisa, é tão bom pensar nisso. Tudo que eu preciso, eu não tenho que clamar. Eu tenho que aceitar que Ele já me deu. Ah, meu Deus, me salva. Não. Aí eu escuto o profeta dizendo, Ele não pode mais te salvar. Aí eu fico, me salva, Senhor. Sou teimoso mesmo. Sou teimoso, o pai de família, o pai das nações, o HM, já falou aqui na mensagem. Com a atração sobre a montanha, 155, 156. Ele já falou que ele não pode fazer isso mais. Ele não pode te curar mais, porque ele já fez. Ele não pode te salvar mais, porque ele já fez. Então, por que eu clamar? Vou enfrentar essa hora, a hora da doença, sabendo, eu já tenho vitória sobre essa doença.
Vamos enfrentar a morte. E não é fácil enfrentar a morte. Deu uma dorzinha, a gente já corre no médico. Qualquer um de nós, eu não acho que tem algum corajoso assim, forte. Eu não vou no médico, não. A hora que a coisa aperta mesmo, filho, mesmo se você disser, eu não vou gritar não, eu não vou chorar não. Pode doer que eu não vou chorar. A hora que a coisa aperta mesmo, se você quiser ser galudo, a dor é mais forte do que você ainda. E aperta até você gritar. É isso que acontece com o ser humano, ele tem que aprender. O ser humano precisa aprender a não ser grande. Ele tem que aprender a estar debaixo da mão de Deus. E saber, é Deus que te controla. O que Ele falou, obedeça, creia. Se você não puder crer no que Deus falou na Bíblia, você nunca vai crer no que Deus falou através de irmão Brana. E depois, se você não puder crer aquilo que Deus falou através do irmão Brana, você nunca vai crer em nós, os pastores. Porque não tem jeito. Isso já tem que vir lá de trás. Você tem que aprender a crer um ministério de fé. Essa igreja, nessa hora final, tem um ministério que nenhuma igreja tem. Não é porque somos mais bonitos, nem mais feios. Não é por nada. Isso aqui é eleição. É eleição. Quando o rapaz elege uma moça, se ele é um verdadeiro rapaz, honesto, sincero, pode aparecer o que for. Ele já elegeu uma para ele. Me casarei contigo e aquilo vai casar mesmo. Porque ele chegou àquele ponto. Mas se aparece várias e depois ele quer trocar, aí está o erro dele. A igreja tem que saber que Cristo já te preordenou. Você sabe que você não fez nada para Ele antes que eu fizesse uma coisinha para Ele. Pois ele me elegeu nele desde a fundação do mundo. Mas eu sou um indivíduo aqui de 60 anos, mas eu não tenho só 60. É por isso, Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu já estava nele, por isso hoje eu não posso falhar com Ele, porque eu estava nele lá. Amém. Amém. Então eu quero tomar aqui a mensagem do irmão Brana para esclarecer essas coisas para nós. Estou chegando a este ponto. Israel fez isso no deserto. O próprio profeta chegou a clamar como Moisés clamou. Deus falou para ele parar. Você não tem que clamar, você tem que mandar esse povo marchar. Por isso o irmão Brana veio e pregou a mensagem. Por que clamas? Isso é uma ordem para nós. Por que clamas? Você acha que o irmão Brana está pregando uma mensagem apenas para dizer que isso aconteceu lá no tempo de Moisés? Não, ele está dizendo para nós. Por que clamas? Fala. Porque ora, receba, crê. Não é apenas pular e gritar. O próprio irmão Brana vem aqui no primeiro selo e mostra, pula e grita e não recebe nada porque não conhece o novo nome. E quando você chega a conhecer o novo nome, você coloca as coisas em ordem. Coloca as coisas em ordem. Você não vai pular na hora que Ele está dizendo, caminhe. Não adianta você pular, você tem que caminhar. Não adianta você gritar, você tem que crer. Eu creio no que Deus já fez por mim. Amém. O ministério da igreja israelita era um ministério de obedecer os mandamentos. Você acha que nós perdemos isso? Não, mas ali foi um ministério deles. Foi o ministério deles guardar o sábado, porque aquele sábado estava apontando para Jesus Cristo. Aquele sábado era um dia apontando para um descanso carnal, físico, apontando para um descanso espiritual, de alma. Mas já estava lá, eles obedeceram aquilo, tinha que obedecer. E chegou um ponto no Velho Testamento que Deus falou para o profeta, diga para eles que eu já estou cansado de vossos sábados, de vossas luas novas, tudo que vocês têm guardado. Estou cansado disso. Nem Deus estava querendo mais que eles ficassem guardando o sábado, lua nova e assim por diante. Deus já estava farto daquilo. Por quê? A coisa tinha mudado. Estava chegando o Cordeiro de Deus.
Os profetas que falaram naqueles dias estavam mostrando, olha, Deus está chegando na terra para nos dar um outro ministério, um novo ministério, não mais o da sombra, mas o da realidade, não mais o da lei, que é sombra, mas a graça, que é a pessoa. Você sabe o que era Jesus? O sábado era sombra, mas a pessoa era Jesus. Ali era a sombra. Os adventistas estão ficando com a sombra quando a pessoa já apareceu. Eles estão olhando na sombra. Você já notou isso? Aparece a sombra de um irmão, aí você diz, meu irmão, como vai? O irmão já chegou e você fica na sombra dele. Olha para ele agora. Não é mais na sombra. Você viu ele na sombra, mas agora ele chegou. Você está vendo ele. Já tira os olhos da sombra. A sombra entrou nele. A sombra pertence a ele. Assim é Cristo e a lei. A lei entrou em Cristo. Eu quero lei. Você não tem a lei mais. A lei entrou em Cristo. Você tem que ter Cristo para poder a lei estar dentro de você. E agora, não a lei para te subjugar, mas tendo uma graça que te favorece e que te mostra que Ele tem te perdoado todos os seus pecados. Se você não tiver essa graça, o que adiantaria guardar sábados, luas novas, quando Deus já veio, Ele mesmo, era Deus encarnado, Jesus Cristo, curou no sábado, ensinou o que tinha que ensinar no sábado, não guardou o sábado, e ele chegou a dizer, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quer dizer, ele manda no sábado. As pessoas que quiseram ficar com a sombra, quando Deus já estava presente. Eles quiseram ficar com o sábado de 24 horas, quando o sábado chamado Jesus Cristo estava de pé diante deles. A igreja não podia ir para frente. Chega um tempo que a igreja perde seu ministério. Porque ela fica com aquilo que Deus deu para ela e depois só fica em observância aquilo, virou tradição aquilo e Deus já mudou para outra coisa. Mudou de lei para graça. Então, aprenda isto. O ministério da igreja de Jesus Cristo. Olha, esse é o ensinamento de Jesus. E a igreja não podia falhar nisso. Vocês podem ver que a exemplo de Israel, que falhou, a igreja também falhou com aquilo que Jesus mandou ela fazer. Jesus deu um ministério para ela. Aqui está, conhecido de todos vocês, mas é bom a gente ler estas coisas de primeiro ano. Faz bem também. Ele diz isso. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, inclusive no Brasil. Ele sabia disso. Tem que pregar em todas as nações até o confim. Ele tinha que pregar. A igreja tinha que pregar. Agora, Jesus estava saindo e deixando um ministério para a esposa. A mulher agora tomava esse ministério, que era a igreja. A igreja toma esse ministério. O que ela tem que fazer? Ela não é uma pregadora porque ela é mulher, mas o irmão Branham sempre ensina. Ela é formada. Do que era formada? A igreja de Jesus, de 12 apóstolos. Você pode ver que esta igreja formada de 12, ela tinha que pregar aquela mensagem. E já saiu no Pentecostes pregando aquela mensagem, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, está claro, isso é coisa simples para nós, mas era o ministério. Foi o que Jesus pediu para a igreja fazer. Eles tinham que dar esta mensagem para o povo. Vocês notam que faz muitos anos, centenas de anos, que a igreja perdeu este batismo. Ela não tinha mais esse batismo. Então ela perdeu seu ministério.
Ela não tem mais o ministério de pregar batismo em nome de Jesus Cristo. Ela não tem mais o ministério de dizer para o povo, olha, ele não é 2 nem 3, ele diz, eu e o Pai somos um. A igreja perdeu a força de entregar este ministério para o povo. Ela tinha um ministério, mas não podia passar para o povo, porque ela comercializou sua fé desde a terceira era de Pérgamo. Ela casou com o Estado. Antes desse casamento, que nós aqui estamos casados com Cristo através da palavra, no Monte Pôr do Sol, através da descida de Deus ali, mostrando claramente para nós. Ainda que as coisas acontecem, mas o povo não vê. Mas ali estava o nosso casamento. Eu quero ver, estamos cumprindo hoje o nosso ministério? Nós temos um ministério. Nós temos que saber o que fazer. A igreja tinha que pregar batismo em nome de Jesus Cristo. Pregar que existe um só Deus. Você não encontra Paulo ensinando 2 nem 3. Pedro ensinando 2 ou 3. Ele estava ensinando um. Oh, mas ele falou a graça, o amor, a misericórdia. Isso daí, simplesmente, ele estava mostrando como as pessoas despedir numa igreja, fazendo uma palavra, dando uma palavra para a igreja. Mas ele nunca disse que o amor era uma pessoa, a graça era outra pessoa. Todos nós sabemos que aquilo ali resume na única pessoa da divindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja perdeu o ministério. Você já viu quando a mãe, ela perde o ministério de mãe? Perde mesmo. Porque não é só gerar, mãe é cuidar. Ela já não cuida mais, ela já deixa os filhos ao léu. Ela está perdendo o seu ministério de mãe, o pai perdendo a responsabilidade do lar, de trazer o alimento, de trabalhar, sangrar suas mãos, mas trazer o pão para os seus filhos, para a sua esposa. E quantos que têm perdido isso, têm perdido esse ministério de pai? E se eles não sabem se responsabilizar como pai, como mãe aqui na terra, como poderão se responsabilizar como igreja de Deus? Como? Tem que começar no natural. Por isso a mãe se apega aos filhos. A mãe que não se apega aos filhos é pior do que um animal. Porque o animal, a mãe animal, ela se apega aos seus filhos, aos seus gatinhos, aos seus pintainhos, aos seus cachorrinhos. Se você chegar perto, ele te avança. Porque ela tem aquele ministério de cuidar. Assim é a mãe, é o pai, tem um ministério de cuidar também dos seus filhos. E como igreja, nós temos um ministério de cuidar daquilo que Deus pôs na nossa mão. Se Deus te deu um filho, cuida dele. Se Deus te deu 10, porque tem gente que não foi premiado com 5 filhos, 4, 5, 10 filhos. Não, foram premiados com um filho. Então cuida daquele. É o talento que Deus te deu. Cuida dele. Não jogue-o fora. Cuida dele. Foi o que Deus te deu. E nós, como igreja, sabemos que Deus não deu para nós uma coisinha só. É isso que nós temos que pensar. Para nós foi dado que para os outros Deus não podia dar. Ele preparou tudo isso para dar para nós nesse dia que nós vivemos. Mas temos um ministério. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Eu vou pregar batismo em nome de Jesus Cristo. Mas a igreja pregou por 2 milênios. Ainda que ela falhou do ano 300 para cá. Mas ela teve 2 milênios para ela pregar. Batismo em nome de Jesus Cristo, unidade. Agora você chega aqui no final do mundo. Depois de quase 2000 anos, você vê a igreja sem aquele ministério. Ela não está pregando mais aquela mensagem. Você vai à ordem da igreja, vai à forma da mulher vestir, não cortar o cabelo, vai na Bíblia. As igrejas pararam de pregar isso. Mas eu quero te falar uma coisa. Se eu começar a pregar muito isso, eu estarei fora do meu ministério. Porque esse ministério, de falar ainda, pare de falar, não, você fala de vez em quando. Mas não é o ministério da hora mais. Quando você vê esse ministério, pessoas
ainda em desobediência, mulheres em desobediência, cortando o cabelo, usando roupas sumárias, sendo uma vergonha para o Evangelho, o homem fazendo a mesma coisa de uma forma errada, vivendo de uma forma errada. Eles estão tão longe ainda da mensagem, do ministério, da hora. Isso daí nós já tínhamos que ter cumprido, nós já tínhamos que ter feito, obedecido tudo para depois receber o ministério do dia. Você não pode ficar sem fazer aquelas coisas, mas também a vida inteira falando só em cabelo, em vestido, irmãos, não vai funcionar. Isso é dar leite para o povo. Nós estamos dando leite para o povo a vida toda. Um crente novo, um novato na igreja, precisa escutar tudo isso. Mas você já pensou bem ter que martelar isso para irmãs e ela sempre cortando o cabelo? O irmão Brana reclamava disso. Diz, Meda, tinha mais irmãs do cabelo cortado hoje. Ele ia na igreja, ele percebia isso. A irmã Meda diz, então, Bill, pare de pregar. Ele diz, não posso. Tem que ter uma voz que fala contra isso. Ele tinha que pregar contra aquelas coisas e muitas vezes dentro da igreja, irmãs fazendo aquilo. Ele mostrou que Jacqueline Kennedy, se tivesse escutado uma das mensagens que as irmãs escutavam no tabernáculo, quem sabe ela seria uma mulher diferente. Isso é para dizer, você sempre me escuta e não muda. Vocês ouvem, mas não colocam a coisa em ordem. Vocês não percebem o ministério que vocês têm agora é de mostrar o que Deus já fez nesse dia final. Irmãos, tudo isso foi restaurado para nós. William Branham veio com o ministério de Malaquias 4, restaurando todas essas coisas que foram perdidas. É o Elias, restaurou tudo isso para nós. Batismo, Santa Ceia, a ordem da igreja, a mulher não cortar o cabelo porque foi dado em lugar de véu, não usar roupa de homem porque é uma abominação para Deus, conforme diz Deuteronômio 22:5. Ele veio mostrando, restaurando tudo. Mas ele não ficou só nisso. Depois da restauração, ele trouxe a revelação do dia, o que ninguém teve lá atrás. E nós, por 40 anos, ficamos aí sem ter aquelas coisas que Deus já deu para o profeta. Graças a Deus que agora estamos despertados mais um pouquinho. Graças a Deus por isso. Somos melhor que os outros? Não, não somos melhor. Nós paramos e ouvimos e vimos o nosso ministério. Esse ministério que eu li aqui para vocês, você agora toma esse livro e profetiza outra vez. Esse é o ministério. O que eu tenho que ensinar para os outros agora? O que eu tenho que pregar para os outros? Você pensa que é só batismo? Pensa que é só essas coisas naturais que eu tenho que lutar? Vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Não, o povo não aprende, eles nunca vão. Ao manjar, eles ficam só no leite. Isso é a igreja de Corinto. Nós vamos criar muitos meninos a vida inteira. Muitos meninos no evangelho só dando uma madeira para eles, porque eles nunca conseguem comer manjar. Eles não têm condições de comer manjar. Aí vai lá, conversa com São Paulo um pouquinho. Diz, sabe por que vocês não podem comer manjar? Porque vocês são carnais. Tenho que dar leite a beber. Ele diz, vou dar leite para vocês beber, porque eu não posso dar manjar. Um pouquinho só mais grosso, um alimento mais forte um pouquinho. Não posso dar, porque vocês ainda não podem suportar essas coisas. O que passou Paulo, por isso você encontra Paulo lá no final do ministério, sentindo sozinho. Estava sentindo sozinho. Ele estava crucificado com Cristo. Se ele não podia ver o povo crucificado com Cristo, ele viu, porque eu estou crucificado com Cristo. E agora já não vivo mais eu. O povo deveria ter a mesma reação. Quem ouviu a mensagem deveria ter a mesma reação. Olha, o irmão Paulo mudou. Ele mudou. Agora ele está dizendo que é Cristo que vive. Não é mais ele. Ele viveu tanto, mas agora a vida que ele estava tendo
era a vida de Cristo, era a manifestação do ministério de Deus naquele dia. E a igreja hoje, depois que veio William Branham, revelou tudo. Agora eu já posso comer o livro. Aí eu fico sem comer o livro também. Eu posso comer, está aqui. Mas o que a Bíblia diz? Vamos voltar aqui, porque um pouquinho é bom nós estudar. E a voz do que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo. Agora, irmão Branham diz que esse João é a noiva. É você. Vai ao anjo, come isso aqui, pega o livrinho para comer, dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre se tornou amargo. E ele disse-me: isso daqui é outra vez um ide ensinai. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Agora ele vai profetizar o quê? Não é batismo em nome de Jesus Cristo. Nós já pregamos isso. Não é nem a unidade de Deus, que tem muita gente que está engastalhada na dualidade de Deus, outro na trindade. Mas não é nem isso o evangelho que nós teríamos que pregar hoje. Era o evangelho desse livrinho que já foi revelado. Mas eu ainda fico satisfeito porque o irmão Branham tomou a deidade e colocou dentro desse espaço de tempo. Ele diz que o sétimo anjo vinha revelar para nós a verdadeira deidade de Deus. Isto é, como Deus é. Se você não pode ver Deus em Branham, também não pode ver Deus em Cristo. Se você não pode ver Deus em Branham, não pode ver Deus no seu pastor, Deus no seu irmão. Você tem que ver, primeiro lá atrás, você tem que crer. Deus está operando nesse irmão, nessa irmã. Então Deus pode ser visto através de mim também. O que seria Jesus em teus passos? É bonito, não é? Mas o que seria? Eles olhariam e poderia ver Jesus mesmo. Eles olhariam em nossos passos, poderia ver Branham mesmo. Que quando uma moça, quando ele era rapaz, tornava-se leviana com ele, ao invés dele aproveitar da leviandade da moça, ele dizia: eu vou falar com seu pai e não te carregarei mais. Isso era o irmão Branham, o mocinho Branham, homem normal igual os outros. Mas ele tinha um ministério que Deus tinha falado para ele: nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo. E quando qualquer moça viesse tornar leviana com ele, ele mudava tudo aquilo ali. Eu vou falar com seu pai e não te carregarei mais. Perdeu uma companhia. A moça perdia uma boa, a melhor companhia, que Deus estaria encarnado exatamente naquele moço que ela estava andando com ele, levando ela para casa, que o irmão Branham tinha esta facilidade. O irmão Branham mostrou isso para nós, porque nele havia caráter. Hoje é difícil você soltar uma filha sua na mão de um irmão da própria mensagem. E ela vai desconfiar de todo. Não. É que a nossa filha também é leviana. Vou soltar na mão de um outro rapaz. Diz: olha, não estou podendo fazer isso. Eu queria tanto deixar vocês ir para lá, para cá, passear, sossegado, namorar. Mas vocês não se guardam. É isso que acontece com a mocidade. Ela não se guarda. E depois você vai ter uma filha de uma forma pervertida, porque um rapaz não soube respeitar o corpo dela. Não soube. Porque se pelo menos ele casasse com ela e suportasse que ele vivesse até o fim, graças a Deus por isso. Mas hoje, apenas uma ambição carnal e aquilo fica para trás. Vamos aprender. Eu tenho um ministério. Qual o ministério da noiva hoje? O que eu tenho que pregar? Ela tem um ministério.
A igreja tem um ministério, a igreja fomos tirados, chamados fora. Nós fomos chamados fora do mundo e fora da primeira e segunda etapa da crença deles. Fora dessa crença, porque não é que não temos primeira e segunda etapa. Nós já tivemos e já estamos na terceira. É isso. Não se pode ter terceira etapa sem primeira e segunda. Como não se pode ter batismo do Espírito Santo sem justificação e santificação. Não se pode ter. Também não se pode ter terceira puxada, que é a revelação dos selos, dos trovões, o novo nome. Você não pode ter sem ter passado também por essas duas primeiras etapas. Ver Deus no irmão Brana fazendo curas e também discernindo os pensamentos e intenções do coração, porque a palavra estava nele. É a palavra que discerne e a palavra estava em carne. Amém? Aqui eu quero terminar, porque ainda que nós temos coisas aqui para ler, mas é só um pouquinho. Todos sabemos que a igreja nessa condição não podia terminar nesse dia final. O irmão Brana diz aqui, como podia introduzir Malaquias 4? Como que a igreja pode introduzir Malaquias 4? Que é mostrar que ele restaurou todas as coisas. A igreja não tem condição, então você precisa ter condição. Você tem porque você crê que Malaquias 4 restaurou. Então você vai e prega. Ele restaurou todas as coisas. A palavra, aquilo que tinha se perdido nas eras, ele veio e restaurou todas as coisas. Os segredos, os mistérios que estavam escondidos na Bíblia, ele veio e revelou conforme Apocalipse 10, de 1 a 7. Este é o meu ministério. Meu ministério hoje é falar para vocês. Deus veio em carne e operou através de William Brana e teve o seu novo nome manifestado no nome de um homem. O nome de Deus foi manifestado num homem chamado Jesus. Esse é o nome de Deus. Mas não é o novo nome. O novo nome é o HM, que é o nome daquele mesmo Deus chamado Jesus. Ele tem um novo nome agora. Esse novo nome é para te dar fé para o arrebatamento. Alguém diz, bom, mas só Deus saber disso. Olha, tem tanta gente que repudia isso. Você deveria entender que só de saber, crer nisso, ver na mensagem do irmão Brana, que aquela manifestação foi Deus outra vez na terra da América do Norte. Poderíamos crer que Deus está aqui hoje operando em nós? Aí você vai ver Deus no seu pastor. Você vai ver Deus falando. Quando Ele está falando a palavra que Deus mandou falar. Muitas vezes nós não temos capacidade de tudo. Aí pegamos, colocamos o irmão Brana falar um pouquinho. A gente sempre fez isso. Eu coloco um outro pastor, fala um pouquinho. A gente faz isso. A gente não dá conta de falar tudo. Mas o irmão Brana já falou tudo. Tudo que eu preciso, que você precisa, ele já falou. E esse é o nosso ministério. Vamos sair e dizer para os outros. Não importa o que os outros dizem, você está crendo em novo nome? Isso é do diabo. Olha, não importa com isso. Quando eles souberam que o nome de Deus era Jesus, o que eles disseram? Tu és Beelzebub. Você não espera que hoje eles vão falar bem de você. Ah, você está crendo no novo nome? Oh, Deus te abençoe. Só um irmão e uma irmã para falar isso para você. Só um que crê, só um que tem o mesmo ministério. O outro que não tem, ele vai tentar te desviar. Ele vai tentar te desviar disso, porque ele não enxerga aquilo ali. Mas se você enxergou, pega firme, ainda que você não viu tudo. Diga, Senhor, o que eu vi até aqui já dá para mim caminhar. E com o tempo o Senhor me dará, e eu estou aqui pronto para receber tudo que o Senhor já deu. Eu estou aqui para ouvir meu pastor, para ouvir a mensagem, e conforme eu vou ouvindo, estas coisas vão entrando em mim, e eu vou transmitindo para outro. Aqui está o ministério da igreja. Fomos chamados? Fui chamado dos pentecostalismos, nós fomos chamados. Fomos chamados agora da primeira e segunda etapa. Agora que nós somos igreja mesmo, espera lá. E a esposa?
Você já foi chamado, ele já falou para você sobre o casamento, que a própria Bíblia mostra, que o irmão Brana diz também, ele já está casado. Está casado comigo? Pela palavra, eu ainda não encontrei com ele nos ares, mas antes de encontrar nos ares, tem que se casar com a palavra dele aqui. Não se pode ir nos ares, casar com ele. Tem que se casar aqui com a palavra, para depois encontrar com ele nos ares. Isso aqui é uma boa coisa para se aprender, que as pessoas pensam, eu vou para o céu casar com ele. Não, é casado aqui com a palavra, quer dizer, o Filho do Homem veio fazer o meu casamento com a palavra. Que palavra? Com trovões que foram revelados. Olha aqui, eu tenho que profetizar isso. Os selos foram revelados. O novo nome é Brana. HM. Isso faz parte só do novo nome. HM faz parte. Mas o novo nome, Deus perguntou, quantos picos tem um monte? 7. Você vai escutar eu falar isso a vida inteira. Quantas letras tem seu nome? 7. É um sinal eterno que eu te dou. Foi Deus que falou para ele. Eu não tenho que discutir com Brana. Eu tenho que crer. Eu só tenho que crer. Ele ainda falando foi 3, 5 e agora é 7. Parado na brecha, 138 a 155. Será que não dá para eu pegar esse ministério e começar a difundir, falar? Vocês têm um ministério aqui, pastor Perini faz isso, pega CD e dá, pega a mensagem de irmão Brana e passa a repartir para o povo aí fora, para a vizinhança aqui da igreja. Isso é muito bom. É um ministério que tem, porque você crê naquilo. Você nunca vai semear uma coisa que você não crê. Você semeia o que você crê. Então, se você creu na mensagem do profeta, dê essa mensagem para o povo. Tem hora que a gente pensa, mas o indivíduo não vai entender nada. Irmão, ele é eleito, ele escuta uma vez. Ele diz, olha que coisa tremenda, eu nunca ouvi isso. Ele vem só por isso. Aquilo mexeu com ele. Mexeu, porque ele tem uma semente, mas se não tiver uma semente, ele já pega o livrinho, põe no fogo, pega o CD, quebra e queima, porque não tem semente para esta mensagem da hora. Eles não aceitam esse ministério. E aqui vocês têm que saber que neste púlpito sempre tem sido pregado este ministério. É o ministério que vocês estão ouvindo, o ministério da noiva, da esposa, da igreja, que tudo isso se resume no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. E o Senhor dá o alimento segundo a nossa necessidade. E nós estamos aqui comendo uma mensagem que o mundo mesmo repudia, mas nós amamos, cremos e estamos transmitindo, profetizando outra vez. Isto é, quando o profeta dá uma profecia que o povo não atenta para aquilo, então Deus vem e diz para o seu corpo místico, fale outra vez, profetize outra vez, porque eles não ouviram, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, são uma casa rebelde, terão que saber que houve um profeta no meio deles. Senhor, nós estamos aqui para poder clarear estas coisas para algum eleito em algum lugar que deve ouvir essa mensagem e dizer, olha, isso é de Deus. Deus está nesta palavra. Então, receba a sua cura, receba a sua salvação, receba o seu perdão. Ele já te deu. Leva isso para casa. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.